importante hoje nas empresas, em todas as empresas de todos os tamanhos, é encantar clientes. Todos nós atendemos clientes. E a gente precisa entender um pouco, primeiro de tudo, quem é o nosso cliente. Muitas vezes a gente pensa único e exclusivamente no cliente externo, que é aquele que nos compra. Mas a gente esquece de olhar com carinho e com cuidado para o nosso cliente interno, que é aquele colaborador que trabalha conosco. E muitas vezes até aquele cliente que é da nossa família. Por exemplo, eu costumo brincar que a minha esposa é minha cliente, porque se ela não gostar dos meus serviços, ela pode ir para a concorrência e o caso começa a ficar complicado. Então, a gente precisa ampliar, no primeiro momento, o significado da palavra cliente. Quando a gente entende que o mais importante não é encantar o cliente externo, e sim o cliente interno, para que ele, como consequência, encante o cliente externo, fica muito mais fácil de fazer a magia acontecer. A gente precisa usar uma regra que a Disney usa, que é necessário exceder as expectativas dos clientes prestando atenção em cada detalhe. Não adianta nada simplesmente atender a expectativa. Atender a expectativa deixa que o concorrente atenda. O que a gente precisa fazer é exceder, ir além, oferecer muito mais do que o cliente espera da gente. Falando um pouquinho sobre concorrência, a gente também precisa, assim como no conceito de cliente, precisa ampliar esse conceito de concorrência. Concorrência não é só aquela empresa que tem contato direto, que oferece o mesmo produto e serviço que eu ofereço. Não. No caso de atendimento ao cliente, concorrência é qualquer empresa com a qual o cliente tem contato. A padaria da esquina da sua empresa, da sua casa, pode ser concorrente do cliente. Porque se ele tem uma boa experiência na padaria e depois ele tem contato com a sua empresa, ele vai comparar os dois atendimentos. Então a gente precisa superar e ir além e ser melhor, inclusive, do que a padaria. O eixo central do atendimento ao cliente e do encantamento do cliente interno é a liderança. Eu costumo dizer que líderes excelentes geram colaboradores excelentes, que geram clientes satisfeitos e geram resultados. As empresas hoje precisam buscar excelentes líderes, não só simplesmente bons líderes. Bons líderes são aqueles que fazem com que a equipe acredite nele única e exclusivamente. Mas já o excelente líder é aquele que faz com que a equipe acredite nela, acredite no potencial dela, que dê valor para a sua equipe. Porque a gente precisa, para transformar clientes em fãs, precisa do engajamento da equipe em primeiro lugar. A equipe estando engajada, acima de tudo, na missão da empresa. Um funcionário de limpeza pode ser só um funcionário de limpeza, um vendedor pode ser só um vendedor, mas se ele tem uma missão que é algo maior do que aquilo, ele vê mais sentido para o trabalho que ele desenvolve. Ele não vai ser só um simples funcionário de limpeza. Ele tem a função de limpar, mas o objetivo é limpar para o cliente sair de lá mais satisfeito. E com isso, ele vê o valor no trabalho dele. Além do engajamento da equipe, eu preciso entender que os problemas são coisas boas. A gente precisa entender e dar poder para a nossa equipe resolver problemas dos nossos clientes. Muitas vezes os clientes, os colaboradores fogem de problema, têm medo de resolver problema. O que a gente precisa fazer é encorajá-los em se antecipar para que o problema fique cada vez menor. Por quê? Quando a gente resolve um problema do nosso cliente, o cliente vira fã, ele fica muito feliz com a nossa empresa. Um terceiro item é criar empatia com o cliente. Que é criar empatia, é entender a necessidade do cliente, é se colocar no lugar do cliente. Como você gostaria de ser atendido? Atenda o seu cliente da mesma forma. E por último, criar conexão emocional. Criar conexão emocional é essencial para as empresas que querem sobreviver no mercado de hoje. É criar conexão emocional, é criar experiências inesquecíveis. Que daqui a um tempo o cliente sai, não tem mais contato com a sua empresa, mas ele vai indicar para as outras pessoas, ele vai falar bem da sua empresa para as outras pessoas e ele vai advogar a favor da sua marca. Ele vai fazer o marketing. Além de fidelizar, ele vai prospectar novos clientes para você. Então, engajamento da equipe, buscar problemas, empatia e conexão emocional são esses os 4 pilares do atendimento de como a gente pode fazer para transformar clientes em fãs.